Boa. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Vamos começar a nossa próxima palestra. Quem puder ir sentando, por favor. Eu tenho aqui a Joyce. Ela vai palestrar para vocês e ela vai falar sobre como a aplicação de Agile e Data Science transformou um chapter de dados do caos à eficiência. Olá, boa tarde, boa tarde. Bom, primeiro eu queria fazer um agradecimento aqui à galera da JUSI, que é onde eu trabalho hoje, o Fer tá ali, Chico, Bru, Vicky, os meus amigos que estão aqui também, a galera da comunidade preta que está aqui também. As meninas da Libras, porque elas estão aqui palestrando desde o primeiro dia, né? Na real. Então, eu queria agradecer elas também por estarem aqui com a gente. Boa. Vamos lá. Então, uma agenda aqui, tá? Vou me apresentar um pouquinho para vocês, contar um pouco do contexto, sobre o que é Chapter, né? Como a Nayara ali fez a introdução do título. Os papéis e responsabilidades das pessoas que estão dentro desse Chapter, as dores e as dificuldades, né, que me foram apresentadas aí no início, antes desse case, as ações e as melhorias que eu apliquei, os benefícios, alguns benefícios, né, aprendizados e alguns depoimentos da galera mesmo do Chapter, que eu trouxe aqui para vocês também. Então, vamos lá. Meu nome é Joyce, me chamam de Joy também, tenho 28 anos, carioca, nascida e criada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tem algum carioca aqui? Oh, boa. Sou de Campo Grande. Sou musicista também, adoro uma roda de samba, desenhista também. E aqui um pouco por onde eu passei, sou formada em Química, fiz a transição para Agilidade em 2020, e aí hoje eu estou na JUSI, na UIRPO, atuando como agilista. E aqui algumas certificações, coisa de currículo. E aí vamos lá para o contexto, né? Imagine que na empresa de vocês tem vários times que atuam em vários produtos diferentes. E aí a gente faz tipo uma seleção, né? Entre aspas. Se essa pessoa é cientista de dados ou engenheiro de aprendizagem de máquina, eles compõem um outro time que se chama Chapter de Ciência de Dados. E aí aqui, interessante colocar também, que engenheiro de aprendizagem de máquina a gente também chama de Machine Learning Engineer. É mais conhecido assim no inglês, mas trouxe aqui em português para ficar mais simples, né? E aí, como que a gente garante esse alinhamento, essa sinergia entre os cientistas de dados e os engenheiros de aprendizagem de máquina, né, que estão distribuídos aí nos times, dentro desse outro time, desse Chapter? A resposta para essa pergunta é esse case, na real. Um pouco, então, beleza. Sei como é construído esse time, esse Chapter, mas o que essa galera faz, né? Os cientistas de dados é como se fossem ali detetives de dados, né? Eles vão procurar ali, investigar as informações, alguns padrões, construir ali análises avançadas sobre aqueles dados. Os engenheiros de aprendizagem de máquina, eles são como se fossem construtores de cérebros digitais. Então, pensa que a máquina tem um cérebro. Esse profissional ele vai treinar, construir esse cérebro digital dentro dessa máquina. E eu, como agilista ali dentro desse time, né? E aí, mentorando, facilitando, habilitando, e aí tudo que a gente faz aí, como agilista dentro dos times. E aí, o que é Chapter, né? A gente sabe que tem vários significados, né? Squad numa empresa é uma coisa, numa empresa é outra, Chapter também. Mas nessa organização em questão, é um grupo, né? Uma estrutura organizacional que agrupa pessoas com habilidades específicas, né? Numa disciplina. E aí, nesse caso, ciência de dados. E aí, como acontecia esse fluxo, né? O líder ele recebia a demanda da diretoria, reuniões do Chapter, escolhia uma pessoa dentro desse Chapter que ele achava que mais dava match com essa iniciativa, e semanalmente a gente fazia alinhamentos, né? Para entender ali como é que estava esse progresso e tal. Não tinha nenhuma ferramenta para colocar visibilidade nesse trabalho, mas a gente tinha essa reunião, onde a gente fazia esses reportes. Tá? E aí era um fluxo simples,
que geravam várias dores e várias dificuldades. E aí, eu tive conversas com esses líderes, conversas com as pessoas, cientistas de dados, one-on-one, e aí trouxeram várias dores e dificuldades, mas eu elenquei 4 que mais foram faladas nessas conversas. Primeiro, desmotivação e desengajamento, então tinha a falta de oportunidade de outras de conversas, de outras reuniões, além dessa reunião que era para reportar as coisas, né? E aí eles não confiavam, né, uns nos outros, não tinha ali abertura para falar, pô, cara, me ajuda aí, estou precisando de uma melhoria aqui nessa solução. E aí eles não tinham confiança uns nos outros para poder pedir ajuda, para poder pedir acompanhamento. Falta de transparência, então, como as ideias vinham por chat, pelo líder, eles não sabiam por que exatamente eles estavam fazendo aquilo, nem em que aquilo ia mexer no ponteiro da companhia. Então, tinha essa falta de transparência, além deles não terem uma ferramenta para tornar esse trabalho visível, né? Alto índice de retrabalho. E por que alto índice de retrabalho? Às vezes, fulaninho estava fazendo uma solução super difícil, mas que o outro ciclano desenvolveu isso há um tempo atrás, igual, mesma coisa, só que como não tem essas oportunidades de conversa, não tinha essa oportunidade de troca, ele fazia de novo, podendo ter feito o negócio mais rápido e tal. Então, tinha muito retrabalho por falta de conversa. E falta de visibilidade. Então, por exemplo, você é de uma área de vendas, você quer saber quanto você vai vender em 2025. O profissional cientista de dados, ele tem habilidades para poder dizer para você quanto, com base, né? Precisa ter uma base de dados, ferramentas, tá? Quanto você vai vender em 2025. Essas pessoas têm essa habilidade. E aí a organização não sabia disso. Não conhecia que tinha um grupo dentro da companhia que poderia ajudar em relação a isso. Então, a gente tinha falta de visibilidade dentro da própria companhia, da própria organização. E aí, algumas reuniões com eles para a gente pensar em cima dessas dores. A gente aplicou 6 melhorias. E eu vou aprofundar para vocês cada uma delas. Tá? Primeiro, fluxo automatizado de entrada de demandas e matriz de priorização automatizada. Então, perguntei para eles, cara, qual é o sonho de vocês ao receber uma demanda? E aí eles foram me falando as coisas que eles queriam saber e tal. Construí um forms com 23 perguntas. E aí, nesse forms, a gente tem os sheets, né? E aí eu fiz um código no Google Apps Script. Não sei fazer código, mas lendo muito sobre a API do Gira, e aí construí o código no AppScript. E aí, esse formulário gerava automaticamente um card no backlog do Gira deles, que o Gira também foi construído nesse momento. E aí, dentro dessas 23 perguntas, a gente tinha perguntas que eram imprescindíveis deles saberem no início do trabalho, né? E aí a gente fez uma divisão de pesos dessas respostas. Então, algumas dessas perguntas eram, que essa iniciativa vai mover, qual o objetivo estratégico? Você tem essa clareza? Não tem? Né? Ou os dados estão automatizados? Estão produtizados? Que aí fica mais fácil ou mais difícil, né? Ali em relação ao esforço para eles começarem o trabalho. E aí a gente foi dividindo pesos, o que era imprescindível deles saberem, peso 5, peso 3 mais ou menos, peso 2 e 1 era curiosidade. Seria muito legal eles saberem, mas se não, tudo bem. E aí a gente construiu uma matriz de priorização, que o eixo Y era o impacto e o X era esforço. E aí o que era mais alto impacto, né? E menos esforço a gente fazia primeiro. Igual essa bolinha aqui, laranja. Cadê o MIB? Mas interessante a gente fazer primeiro. E aí a gente conseguiu ter as respostas mais importantes, né? A gente fazia primeiro, que era mais importante para a gente saber, a gente fazia primeiro. Isso foi muito legal para a gente aprender a priorizar melhor, planejar melhor. E aí, a gente sabia exatamente o que a gente estava fazendo e como a gente estava fazendo.
Só que o porquê ainda não era claro. E aí a gente construiu o nosso propósito, está aqui embaixo, com a dinâmica do círculo dourado, né, que é bem importante e legal para a gente fazer o porquê, entender o porquê que a gente está fazendo aquele trabalho, né? E aí, a gente, construímos o nosso propósito, que foi muito importante para engajá-los, como era um problema lá no início. E vamos criar uma identidade do time? Beleza, aí a gente fez uma competição de nomes, a gente queria uma sigla para ser mais fácil. E aí a gente escolheu o SUS, que é Smart Unit of Science, né? Unidade de Inteligência de Ciência, mas a gente fez alusão ao Sistema Único de Saúde. Então, qualquer coisa que a gente fala, a gente conseguiu se comunicar muito legal com a companhia, qualquer coisa que a gente falava, chama o SUS, você está precisando saber de inteligência artificial? Chama o SUS. E aí, a gente vai salvar os seus dados com o SUS. Foi mó legal de marketing. E todo mundo conheceu a gente melhor, né? A gente estava na boca do povo há pouco tempo. Modelo de maturidade de ciências de dados. A gente estava recebendo as perguntas, né? E a gente estava identificando que tinham muitas oportunidades, muitos problemas nas respostas, na falta das respostas. E aí a gente pensou, como que a gente vai provar isso que a gente está achando, né? E como que a gente vai engajar as outras áreas de dados da companhia para poder estar trabalhando nos planos de ação e ajudar a gente, né? Ajudar a gente a evoluir. Aí a gente criou um modelo de maturidade de ciências de dados, que é inspirado no modelo da Oracle. Então, a Oracle ela tem esse PDF que ensina como aplicar esse modelo de maturidade, que vocês podem também depois estar acessando com o link. Tem 10 pilares: estratégia, governança, ferramentas, e os 5 níveis em cada pilar, né? A gente tem ali um que é o inconsistente, até o 5 transformacional. E aí a gente consegue atuar nas melhorias, nos planos de ação, de forma mais sólida, né? A gente começou a conversar melhor com as outras áreas, do tipo, como que a gente vai deixar bem feito um nível para a gente poder subir de nível. Aí, o que a gente precisa fazer para subir de nível, né? Então, a gente conseguiu mover as outras áreas também da companhia. Não sei se vocês estavam no keynote do Eri, de manhã, que ele falou sobre as comunicações, que tem várias, né? Quanto mais vai tendo mais gente, mais comunicações, a gente precisava unir todo mundo. Com esse modelo de maturidade, a gente consegue unir, né? Então, o gerente que precisa mover a ação dele para subir do nível 3 para o 4, ele precisa conversar com o diretor, a gente vai fazer uma reunião, né? A gente vai se reunir, a gente vai conversar. O que a gente pode te ajudar? O que eu posso te ajudar? Isso foi bem legal para a gente conseguir se comunicar melhor com todas as camadas, né? E aí, beleza. A gente tem um fluxo de entradas de demandas bem definido. A gente já sabe o porquê, o que, como a gente faz o nosso trabalho. A gente está conseguindo se comunicar e entender a nossa evolução dentro do modelo de maturidade de ciências de dados. E aí, gente, se não tem time de ciências de dados na empresa de vocês, mesmo assim, dê uma olhada nesse modelo de maturidade, que é bem legal. Bem legal em relação à evolução para companhias que querem ser orientadas a dados. E a gente pensou, então agora vamos construir momentos, né? Vamos construir lugares para a gente falar sobre isso, falar sobre tudo isso que a gente aplicou, né? E aí a gente chegou em 8 cerimônias, 8 interações desse chapter. E aí, a gente tem essas 4 aqui são as mais comuns, né? A semanal, que era uma grande daily, onde a gente dava o reporte das coisas, né? Sincronizava o time sobre o que a gente estava fazendo, pedia ajuda e tal. As reuniões de entrega de resultados, tinha uma coisa diferente que a gente fazia. A gente entrava exatamente ali no código, no software, como estava funcionando, como aquela pessoa construiu aquele software mesmo. Então, porque quando esse cientista de dados precisava tirar férias ou saía da companhia, o outro ia cobrir esse lugar, tinha a curva de aprendizagem menor, né? Porque ele já sabia, frequentemente ele estava entrando no software, funcionando de verdade com aquele colega. Então, a gente
conseguiu também essa melhoria com essa reunião de entrega de resultados. Retrospectiva, né? E o happy hour, que é a única lei a não falar de trabalho. As outras 4, que são um pouquinho mais diferentes, troca de conhecimento. Então, a gente compartilhava temas quentes de ciências de dados, né? E aí, eventualmente, a gente usava essas soluções dentro do dia a dia. Então, tinha ou alguém que tinha feito mestrado trazia um artigo que ele tinha apresentado, né? Ou a tese dele de mestrado, a gente conversava e, eventualmente, né? Usava no dia a dia. Mentoria de ciências de dados. Tinham muitas pessoas na companhia que tinham interesse nesse assunto, né? Mas não era formado nisso, não tinha essa função dentro da companhia. Então, cada cientista de dados mentora algumas pessoas das áreas de negócio para colocarem ciência de dados dentro das soluções. Então, isso ajudava eles, né, a melhorar ali a criatividade, inovação deles, e também as pessoas, né? Então, a gente conseguiu levar a ciência de dados aí para as outras áreas da companhia também. Meetup Day, que é uma reunião onde a gente traz todo mundo da companhia que se interessa ali por ciência de dados para falar sobre boas práticas, assuntos que eles tinham dúvidas, né? Então, quem já participou de Meetup aqui sabe como é que é. Foi legal porque a gente fala com todo mundo de todas as áreas sobre o nosso trabalho. E o one-on-one ali, né, o acompanhamento direto ali com o líder. E aí a gente também aplicou formulário de feedback pós-entrega. Por quê? Tinham muitas soluções, antes dessas melhorias, a gente tinha muitas soluções que eram descontinuadas. A gente entregava o produto, entregava o projeto, e depois de um tempo aquilo não era utilizado. E aí a gente ficava assim, caraca, esse negócio que a gente fez demais. A galera não está usando, cara. Pode ajudar em tal coisa, a galera não está usando. Por quê? A gente não sabia o porquê. Então, vamos construir um formuláriozinho ali, depois que a gente entregou. Então, como é que era esse formulário, né? Lembra lá no Forms, no início, que do código criava um card no Gira? Esse aqui é o contrário. O card é concluído no Gira, um código ali no AppScript vai enviar um formulário para o cliente, né? Dentro desse formulário, a gente tem perguntas sobre propósito, a gente tem sobre satisfação, com aquela pessoa está satisfeita com a nossa solução. A gente tem sobre usabilidade, o quanto está fácil utilizar ali aquela solução. E aí a gente envia de tempos em tempos, para a gente poder estar acompanhando as melhorias em cima daquele produto, né? Do tipo, o que isso pode te ajudar, o que pode melhorar. E a gente está sempre ali junto, garantindo ali a melhoria contínua. E aí, alguns benefícios. Também foram alguns, mas quis trazer os 4 que eles mais falaram aqui. Primeiro, estabelecemos uma cultura forte, assim, né, com a construção ali do propósito e também com a construção ali da nossa identidade. A gente conseguiu se aproximar bastante, a gente aumentou a nossa confiança uns aos outros, todo mundo se tornou amigo, fora trabalho. Então, a gente conseguia levantar a mão melhor. Pô, não, mas aquela solução que você fez ali, eu acho que eu posso te ajudar melhor. Essas conversas estavam fluindo dessa forma. Motivação, alinhamento e comunicação. Então, as pessoas conseguiram entender melhor o porquê estavam fazendo, o que estavam fazendo, no que aquilo ia impactar, né, lá na construção do Forms. Isso ficou mais claro. E, com a construção das interações, das cerimônias, eles conseguiram também alinhar melhor, comunicar melhor. Então, a gente conseguia ter espaços para a gente conversar, trocar ideia, ter novas soluções. Melhoria contínua, com o modelo de maturidade e ciência de dados, né, a gente estava ali muito próximo da melhoria contínua, né, dentro dos planos de ação, melhorando, né, cada vez mais ali os nossos processos e ajudando os processos das outras pessoas que faziam interseção com o nosso, né? E também com o feedback pós-entrega, a melhoria contínua também foi um grande foco ali, onde a gente estava bem próximo ali do cliente, né? Antes, durante e depois. Maior visibilidade, né? A organização conheceu o nosso trabalho. Então, conseguiam procurar a gente para ajudar no dia a dia, nas soluções. Eles começaram a se interessar pelo nosso trabalho, né? E aí, alguns aprendizados que eu queria trazer
que esse case, quando eles pediram ajuda para mim no início, com aquelas dores de desmotivação, desengajamento e tal, falta de visibilidade, eu construí várias soluções, e aí fui levar para eles, e aí eles assim, isso aqui a gente já aplicou, não deu certo, isso aqui não era isso que eu queria e tal. Eu falei assim, cara, não há tecnologia maior que supere ali a solução das pessoas que estão trabalhando ali no dia a dia. Então, a gente se reuniu, falei assim, beleza, quais as dores de vocês? O que vocês acham que seria o sonho de vocês? E aí a gente conseguiu pensar ali nas possibilidades, e aí construímos essas melhorias aí juntos, né? Inspecionar frequentemente os propósitos, então reuniões ali que a gente fazia às vezes diariamente, a gente mudou para semanal, às vezes uma ali que era mensal, a gente precisou ir para quinzenal. Então é interessante a gente inspecionar ali as nossas soluções sempre, né, para estar melhorando. A importância da imersão no contexto da equipe. Eu acredito muito na galera que é agilista, que é formada, é uma coisa nada a ver dos times que estão atuando no momento. Eu acho que tudo bem, né? Até eu também sou química, atuo num time de ciências de dados, tudo bem. Mas é muito importante imergir no contexto da equipe, né? Que a gente está ali com um profissional que vai identificar ajudar, né, a identificar ali os impedimentos, que vai estar ali ajudando a melhorar o processo, né? É importante a gente saber mais ou menos ali o que eles fazem na prática. Eu pedia para eles me explicarem como que eles estavam construindo aquele código ali, como se fosse para uma criança de 7 anos. Eu entendia super. Isso é uma super dica também. E começar com o que você tem agora. Esse case não é sobre diminuir o lead time de X para Y. Então, se vocês estavam esperando um slide que eu ia colocar os números antes e depois, não é. A gente está nesse processo, né? Esse case é sobre a gente construir um ambiente que não tinha nada, como o Albino falou aqui antes, era uma tela em branco, não tinha nada. Tinha só boca, o que estava na boca e o que estava na cabeça das pessoas. E aí o que a gente fez foi construir isso, né? Colocar isso no papel, começar a fazer, comunicar. Então, foi algo do zero mesmo. E a gente construiu uma cultura ali, né? A gente construiu uma terra fértil ali, para a gente, aí sim, conseguir medir, aí sim, trazer os números. Então, no próximo Agile Brasil, espero estar aqui falando sobre os avanços. Aí sim, trazer, talvez o lead time que diminuiu ou não sei, mas trazer os resultados quantitativos, né? Que a gente está nesse processo de, primeiro, ter construído a terra, né? Para depois a gente começar a medir e tirar insights daquilo, né? E trouxe 2 depoimentos da galera, trouxe aqui nomes fictícios, né? Mas aqui um cientista de dados falou sobre a revolução do modelo de trabalho, que a gente ganhou clareza nas demandas, otimizamos os fluxos, e trouxe também um depoimento do gerente de ciências de dados mesmo. Isso foi muito importante, porque o gerente ele era analista júnior, virou pleno, depois sênior, agora ele é gerente de ciências de dados. E ele falou que, finalmente, depois de muitos anos, a gente conseguiu centralizar, né, esse processo. Foi muito legal ele trazer esse depoimento aqui para nós. É isso, gente. Obrigada. Me adicionem no LinkedIn, me chamem para conversar. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser contribuir, falem comigo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu vou passando. Ali em cima. Vou chegar. Obrigada, viu, Joyce? Já traga para a sua pergunta. Olá. Olá. A minha dúvida é se você teve dificuldade para pegar o feedback dos clientes, porque é uma das coisas que a gente percebe muito no nosso ambiente, da gente querer fazer melhoria contínua e tal, seguir, como você comentou aí, mas até gostei daquela ideia de que você pegou forms, na verdade do Google, né? Mas para botar no Gira, para virar cartão e tudo mais. Teve engajamento nessas respostas? Sim, porque a galera adora reclamar, né? A galera se amarra em reclamar.
Então, vem até, né, alguns comentários que a gente fala assim, mas eu não concordo. Mas vamos lá conversar, entender a dor. Então, a galera estava querendo também entender. Tinha uma falta de confiança entre eles também, do tipo, eu não vou usar isso daqui porque está difícil e, assim, não dá para conversar com a galera de ciências de dados porque eu não conheço eles. Então, tudo se conecta, né? A gente mostrar o nosso trabalho para a organização, criar esse relacionamento mais próximo, falar, olha, estou aqui para ouvir, né? E eles também, no sentido de, eu vou falar que esse produto aqui está ruim, não sei usar, não sei onde é o botão, não sei. Então, pelo fato deles gostarem de reclamar, a gente teve esse engajamento. E aí, agora o nosso trabalho é se aproximar, né? De tempos em tempos e retomando isso, para a gente se aproximar e falar assim, eu não sou o cara que fica ali codando, eu estou aqui para ajudar, vamos pensar junto nas melhorias e tal. Isso foi bem legal. Obrigada. Boa. Alguém mais tem... ali em cima, estou indo. Só falar para a galera que está saindo, gente, tem um feedback ali na saída, tá? Para vocês votarem. Oi, Joyce. Olá. Parabéns. Primeiro, você conseguiu trazer muita coisa para a prática. Muito simples. Foi muito foda. Muito foda. Parabéns. A minha dúvida surgiu a questão de escalar esse trabalho, porque ele foi num time, né, operacional ali, e foi tão bem feito que eu acho que uma oportunidade tática para pegar, sei lá, vários times de dados ali. Surgiu isso? Você pensa nisso? Está surgindo agora, tá? Na real, porque a gente entra nos times e a gente comunica ali que a gente tem um Forms, e a galera vê o nosso Forms e fala, pô, legal essas perguntas, e aí, nossa, o giro de vocês, legal. Pô, tem um feedback, maneiro. Vocês têm uma matriz de priorização automatizada com perguntas importantes para o time. Então, a gente está nesse caminho, também com o modelo de maturidade de dados. Isso conseguiu chegar em outros lugares, né? Então, a gente está nesse caminho mesmo de reunir, de fazer ali, talvez, uma padronização para a galera dos dados, mas a gente quer deixar mais sólido, né? Esse processo primeiro, tem 6 meses ali. Então, a gente está pensando em colocar mais sólido para poder ir para outros lugares, né? Acho que é sobre isso. Obrigada. Obrigada, Joyce. Mais uma pergunta, gente? Temos mais 2 minutinhos. Olá, tudo bem? Olá. Primeiramente, obrigado aí pela palestra. Atualmente, eu também trabalho com times de dados e eu queria ver se você já teve essa oportunidade de você ter um entregável e acompanhar esse entregável, no sentido de, será que eu estou indo pelo caminho certo? Porque tudo bem, a gente tem uma priorização, está recebendo essas demandas, mas talvez melhorar o que a gente já entregou e acompanhar para ver se a área de negócio continua utilizando o que foi entregue. Tem algum tipo de gestão, metodologia, alguma técnica que você utiliza? Olha, no dia a dia, a gente, entre os cientistas de dados, né, a gente usa o CRISP-DM, não sei se você conhece esse framework, que é um framework para a ciência de dados, que a gente se organiza de entendimento de negócio primeiro, depois a gente faz entendimento de dados, preparação de dados. É um framework mesmo como se fosse o Scrum nosso, né? Que a gente consegue se organizar ali no dia a dia. Então, a gente já tem esse entendimento de negócio com a entrada do formas de demanda. E a gente, para um produto, a gente fez esse ciclo completo, né, do feedback, das pessoas que teve uma saída de um gerente, aí essa pessoa parou de usar esse produto. Tem até a ver com o que eu falei lá sobre a previsão de vendas para o outro ano. E aí a gente tem acompanhado com esse feedback. De tempos em tempos, a gente tem feito reuniões com essas pessoas, com esse time, para a gente entender as melhorias. Então, até foi criado um outro time de sustentação para esse produto,
né? Onde a gente tem ali pessoas que são focadas em entenderem os bugs desse produto e melhorar, né? E pensar em inovações também e melhorar. Então, como tem 6 meses, a gente conseguiu fazer esse ciclo em um produto só ainda. E aí a gente tem gerado resultados, mas como a base era nada, né? A gente tem colhido esses resultados. Vamos colher esses resultados de tempos em tempos para a gente entender um target ali do que melhorou, se piorou, e validar ali de fato, né? Ainda. CRISP-DM. CRISP-DM. É como se fosse nosso Scrum, mas de ciências de dados. Valeu. Acho que acabou agora. Obrigada, gente. Obrigada, Joyce. Parabéns, obrigada.